Ele voltou para casa e desligou o telemóvel durante 1 hora inteira. Depois, escreveu 3 palavras num pedaço de papel em branco. Hoje não, desculpa. Naquela tarde, o patrão ligou. O Daniel deixou tocar. Depois, devolveu a chamada e disse com calma: não posso ficar até mais tarde hoje. O patrão fez uma pausa. Por quê? O Daniel olhou para a taça e disse a verdade: preciso de ir para casa. Não houve nenhum desastre, nenhum colapso, nenhuma fúria dos céus, apenas uma frase, um limite, um respirar fundo. Naquela noite o Daniel fez uma sopa e comeu-a enquanto ainda estava quente. Ele abriu a janela. Pela primeira vez em meses, ouviu algo mais suave do que a necessidade dos outros. Ele ouviu a sua própria vida a regressar. 3 meses depois, o Daniel continuava a ajudar as pessoas, mas não à custa de si mesmo. Agora, conseguia dormir a noite toda com muito mais frequência. A irmã continuava a pedir ajuda, mas agora às vezes ele dizia: não posso. As conversas deles tornaram-se mais sinceras depois disso. A taça de cerâmica continuou em cima da mesa, só que agora guardava coisas diferentes, uma chave de casa e uma nota que dizia: descansar não é egoísmo, e um papel dobrado com uma simples palavra escrita: basta. Esta é a verdade que o Daniel aprendeu. Não perdes a tua bondade quando dizes não. Estás a protegê-la. Se esta história tocou o teu coração, partilha-a. E lembra-te, sempre que respeitas os teus limites, ensinas a tua vida a respeitar-te a ti também. Vemo-nos na próxima história. Alguma vez te sentiste cansado, de uma forma que o sono não conseguia curar? Não por teres trabalhado demais, mas porque demasiadas pessoas continuavam a levar pedaços de ti. Talvez tenhas atendido todas as chamadas, feito todos os favores, aceitado todos os pedidos de última hora. Talvez tenhas continuado a dizer sim, mesmo quando teu coração implorava em silêncio por descanso. Se alguma vez te sentiste esgotado, invisível e usado, esta história é para ti. Porque em tempos houve um homem que se sentiu exatamente da mesma maneira. Ele continuava a estar lá para todos, enquanto desaparecia lentamente de si próprio, até que um pequeno momento numa tarde comum mudou tudo. Esta é a história dele, e talvez seja também a tua. O Daniel vivia num apartamento estreito, por cima de uma mercearia, numa rua movimentada. Todas as manhãs, ele acordava com o ruído dos caminhões de entrega e o apito agudo das carrinhas a fazer marcha atrás. À noite, uma luz amarela infiltrava-se pelas cortinas finas. O cheiro a fritos subia da loja lá embaixo. Ele trabalhava numa tipografia na baixa da cidade. O escritório estava sempre demasiado frio. As luzes eram demasiado fortes. As fotocopiadoras zumbiam o dia todo, como insetos que nunca dormiam. O Daniel era o tipo de homem a quem as pessoas chamavam de confiança. No início, ele gostava dessa expressão. Fazia com que se sentisse necessário, importante, seguro. Mas com o tempo, essa palavra tornou-se numa prisão. O patrão pedia-lhe para ficar até mais tarde, e ele ficava. Um amigo precisava de ajuda com as mudanças a um domingo, e ele ia. A irmã precisava de dinheiro outra vez, e ele enviava. Uma vizinha pedia-lhe para tomar conta do cão. Ele dizia que sim antes mesmo de ela acabar de perguntar. Ele dizia a si próprio que não havia problema. Mas havia. Durante 3 meses, o Daniel não conseguiu dormir uma noite inteira. Ele ficava deitado na cama, a olhar para a mancha de umidade no teto. Tinha o maxilar tenso. Sentia o peito pesado. O telemóvel vibrava na mesa de cabeceira. Mesmo antes de ler a mensagem, ele sentia aquele velho medo. E se alguém precisasse dele? Na bancada da cozinha havia uma pequena taça de cerâmica. Era de um tom branco sujo, simples, com uma fina racha num dos lados. A mãe tinha lhe oferecido anos antes. O Daniel usava-a para guardar chaves soltas, moedas e pedaços de papel dobrados. Sempre que alguém lhe pedia alguma coisa, ele escrevia num papel e colocava-o na taça. Ir buscar o Marco ao aeroporto, fazer o turno da Luísa, ligar ao Eduardo, emprestar 20 euros.
arranjar a prateleira do Bernardo. A taça estava sempre cheia. E de alguma forma o Daniel sentia-se exatamente assim. Cheio, sobrecarregado, sem espaço para mais nada. Numa quinta-feira de chuva, ele parou na casa de banho do escritório e olhou para o seu rosto no espelho. Os seus olhos estavam vermelhos. Os ombros estavam descaídos. Até o seu sorriso parecia cansado. Ele atirou água fria para a cara. Não ajudou. Naquela tarde, o patrão interceptou-o perto do elevador. Daniel, preciso de mais um favor. Aquelas poucas palavras atingiram-no com mais força do que deviam. A sua garganta apertou-se, as suas mãos ficaram frias, mas ele acenou que sim, claro que sim. Aquele fim de semana devia ser o seu primeiro fim de semana tranquilo em meses. Ele tinha imaginado coisas simples: dormir até tarde, beber café à janela, silêncio, talvez até um passeio no jardim se o tempo ajudasse. Em vez disso, a manhã de sábado começou com 3 chamadas antes das 8 da manhã. A irmã precisava de ajuda para pagar a conta da luz. Mais uma vez, o amigo Marco precisava de boleia para o outro lado da cidade. Depois, o patrão mandou uma mensagem a dizer que faltava o processo de um cliente. Será que o Daniel podia passar pelo escritório só durante 1 hora? Já reparaste como as pessoas dizem isso quando, na verdade, estão a pedir muito mais? O Daniel sentou-se na beira da cama com o telemóvel na mão e sentiu algo afundar-se dentro de si. O quarto estava abafado e o ar parecia pesado. Ele olhou para a taça de cerâmica na bancada. Estava cheia de papéis dobrados, uns velhos, outros novos. Ele enfiou a mão e abriu um. Ajudar toda a gente. Ele tinha escrito essas palavras há meses. Na altura, parecia algo nobre, quase bonito. Agora, parecia uma condenação. Ele foi ajudar o Marco primeiro. O trânsito estava caótico. O Marco mal lhe disse obrigado. Passou a viagem toda a queixar-se da sua própria falta de sorte. Depois o Daniel conduziu até ao escritório. 1 hora transformou-se em 4. O ar cheirava a pó e a plástico quente. Quando chegou ao apartamento da irmã, o sol já se tinha posto. Ela abriu a porta com lágrimas nos olhos, mas quando Daniel disse que só podia ficar 10 minutos, a expressão dela mudou. Está sempre com pressa agora, disse ela. Nessa noite, ele chegou à casa exausto, largou as chaves dentro da taça de cerâmica. A taça estalou, o Daniel paralisou. Pegou na taça com as 2 mãos, mas a racha abriu-se ainda mais. Um pedaço caiu ao chão e desfez-se em cacos. Ele ficou a olhar para aquilo em silêncio. Depois, sentou-se na tijoleira da cozinha e escondeu o rosto entre as mãos. Sem palavras, sem lágrimas ao início, apenas um enorme vazio. O telemóvel vibrou novamente. Ele não olhou. Vibrou mais uma vez. E mais outra. Até que o Daniel sussurrou para o quarto silencioso. Eu já não aguento mais isto. E pela primeira vez, ele estava a ser sincero. Na manhã seguinte, o Daniel desceu as escadas com a taça partida e foi à pequena oficina de reparações ao lado da mercearia. A loja pertencia a uma senhora idosa chamada Helena. Ela arranjava relógios, candeeiros e coisas que as pessoas achavam que já não tinham salvação. A loja cheirava a madeira de cedro e a chá. O pó flutuava na luz da manhã. A Helena levantou os olhos da sua bancada de trabalho. O Daniel colocou a taça partida à frente dela. Isto tem arranjo? Perguntou ele. Ela pegou nos pedaços com as mãos e virou-os devagar, como se estivesse a ouvi-los. A Helena tirou uma cola e um frasco de tinta dourada. Uniu os pedaços e pintou a racha com a cor do ouro. O Daniel franziu a testa. Por que dourado? A Helena sorriu, mas não disse nada. Ela simplesmente ergueu a taça em direção à luz. A racha continuava lá, mas agora brilhava. Já não parecia estragada. Parecia verdadeira. A Helena colocou uma única chave lá dentro e empurrou-a na sua direção. O Daniel percebeu. Uma taça que carrega tudo acaba por se partir. Algo mudou dentro do Daniel naquele dia.